Pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver Valor. Isso mesmo, vou falar hoje sobre valor. O que é valor e como que a gente dá valor a nós mesmos e o que é esse valor? Valor, gente, é a quantidade, o preço de algo, o valor de algo tem relação com a quantidade de vida que a gente reserva para aquilo. O valor não está que a gente atribui, a percepção do nosso valor sobre nós mesmos não tem relação com a validação dos outros, apesar disso poder parecer contraditório, especialmente porque quando você começar a ter valor na sua vida, os outros vão começar a desaparecer. O valor que você tem na sua vida, e se você não entender o que eu estou dizendo, você pode entrar em depressão, você pode começar a tirar esse valor de você e ir por um outro tipo de caminho. Então, para você saber o valor que você tem e entender esse valor, você tem primeiramente que ignorar o valor que os outros vão dar a você. E esse movimento, mesmo depois que você entender o valor que você tem, as pessoas vão continuar tentando impor esse valor que elas projetam, é o fracasso delas projetado em vocês, né? Elas vão continuar fazendo isso consciente e inconscientemente. E se você não for como um tanque de guerra durante toda a sua vida, você vai perder o seu valor em qualquer fase da vida. Esse exercício na verdade, eu penso verdadeiramente como um exercício de paciência, né? Você vai ficando blindado também à medida que você entende esse processo. Mas dependendo, né, do tipo de pessoa que você se tornar em determinado momento da sua vida, você tem que se desapegar primeiramente dos outros. Eu acho que essa é a principal reflexão para você entender esse valor. Você não precisa da validação dos outros, gente. Inclusive em relação à aparência. Tem gente que pensa que o valor que a própria pessoa tem relação com a aparência. Então, tem gente automaticamente que pensa que por ter uma. Todo mundo tem um valor erotizado, um valor ligado à imagem. Né? E não é uma coisa polarizada. Eu tenho ou não tenho. Tem em alguma medida. Vai depender ali do dia que você se arrumar, de como você se apresentar. Isso não vai, mesmo que você seja uma pessoa, você se acha uma pessoa feia, que você tenha ouvido isso muito na sua vida, você tem um valor pela sua imagem, né? Aí se você quiser se comparar com os outros, você vai, né, começar a perder esse valor também. Mas você tem. E esse valor não é necessariamente ligado, mesmo da imagem, às vezes a imagem. Como assim? Vai ter muita gente que, por inveja, para te invalidar a sua imagem, não vai deixar o jogo claro desse valor que você tem. E se você não souber, por exemplo, que você é bonito ou que você tem um mínimo ali de valor ligado à beleza, todo mundo tem, gente, alguma nota atribuída, né? E se você não souber disso, você vai depender muito vai ser levado pela influência do que os outros disserem sobre isso, né? Ah, mas é óbvio, não é tão óbvio, gente. Até porque o que os modelos, a televisão projeta não é verdadeiro. Essas pessoas ali nas imagens, elas não são como na vida real, né? E não é porque você tem um estereótipo ali, todo projetado, trabalhado, que foi colocado ali, que você não tem o seu valor. Você poderia estar ali, qualquer pessoa poderia ir em qualquer posição, né? E você não precisa se sentir frustrado na vida por você não ter aquele valor ligado, por exemplo, à imagem que você idealiza ou que você quer. Você tem que aceitar o valor que você tem e trabalhar nele ali, se você estiver insatisfeito de alguma maneira, e tomar consciência disso. O brasileiro é muito perverso nesse sentido, viu? Ele acha que o discurso dele, por uma questão de manipulação, condiz com a verdade.
E no Brasil as pessoas começam a dar o seu valor, isso é muito típico do brasileiro, sem você pedir, principalmente em relação à sua imagem. Vai sempre vir alguém ali falar alguma coisa da sua imagem para te deslegitimar. Isso é feito inconscientemente entre nós, na nossa cultura. O outro é sempre, vamos dizer assim, nesse sentido, o feioso, mesmo que ele não seja. Como assim mesmo que ele não seja? Gente, mesmo esse tipo de brincadeira, de deslegitimação da imagem, ocorre mesmo com as pessoas bonitas. Eu me lembro que quando, na época de universidade, tinha uma pessoa, uma moça muito bonita, ela sempre se destacou muito pela beleza ali na minha cidade, na época que eu fazia faculdade ali, e as pessoas. Mas ela levava na brincadeira, o apelido dela era Largatixa. E ela era muito bonita, todo mundo sabia que ela era bonita nessa concepção, né, mais universal ali, projetada da beleza. É claro que não é todo mundo que vai achar todo mundo bonito, né, gente? Não é isso que eu estou dizendo. Mas ela tinha o valor dela ali. Eu acho que ela sabia disso, né? Acho que ela sempre acreditou nisso, mas a gente, nas nossas práticas culturais, faz isso com todo mundo, né? Aí você precisa se despertar um pouquinho para entender que talvez você não seja o que as pessoas dizem que você é, né? Muita gente vai projetar o fracasso delas, como eu disse para vocês, em você. Você tem que ser como um tanque de guerra, independente da sua condição financeira, de alguma questão ligada à beleza ou das virtudes, para você manutencionar o valor que existe dentro de você. Se você não consegue entender esse exercício, que demanda muita repetição, você tem que se desvincular dos outros, como eu falei, né? Vai ser muito complicado. Mas naturalmente, à medida que você vai fazendo isso, as pessoas já vão se afastando de você por inveja, porque elas não conseguem fazer esse movimento. As pessoas são muito dependentes, gente, uma das outras é acomodadas. Quando alguém tenta cortar, interromper esse fluxo da vida no automático, as outras pessoas inconscientemente ali vão começar a projetar nas outras. E sair desse ciclo é uma coisa muito difícil. E isso vai acontecer não só com seus amigos, vai acontecer com gente da sua família, quando começar a ver que você está dando valor para você mesmo. Você vai tirar muita gente da sua vida e você vai se surpreender com a quantidade de gente que verdadeiramente você vai tirar da sua vida ali, porque essas pessoas vão impedir o seu desenvolvimento. E não é uma coisa de arrogância, gente. Ah, você é muito arrogante, tem que saber aceitar. Não é porque não vai incorporar também o discurso da mãe que aceita todo mundo, né? Outro dia eu conheci uma mulher que virou para mim e falou assim, ela tinha dois perfis de filhas completamente uma diferente da outra. Uma era bem perversa e a outra, uma criança perversa. É exatamente isso que você está ouvindo. Eu consegui identificar isso ali. Acho que essa perversão vinha do lado obscuro da própria mãe ali, que não ensinou isso para ela, né? Ou que não educou. E a outra que era muito parecida com o pai, era um pouco mais até bobinha, vamos dizer assim, né? Mais interiorana, tinha essa coisa nela ali incorporada do interior, ligada ali ao pai, né? Essa mãe virou para mim, a gente conversando sobre perfis, personalidades e tal, de pessoas diferentes, né? E ela veio com um discurso muito assim de que tudo tem que ser aceito, né? E que são pessoas diferentes, né? Então você tem que tomar muito cuidado. Você pode ser levado, né? As mães vão projetar essa coisa, né? Porque o amor é dito incondicional, né, gente? Mas porque você também não controla o que o seu filho vai se tornar, mas você pode educar, ensinar, né? Se eu tiver um filho ali, se eu tivesse, eu não tenho filhos, mas se eu tivesse um filho, eu vi que o perfil dele era muito diferente ali, gente, eu sei que a gente cria as pessoas para o mundo, e as pessoas são diferentes umas das outras, né? Agora, uma coisa é você entender que você inconscientemente
não é só um lado da coisa na existência, né? Todas as pessoas que passam pela gente de alguma maneira, discurso religioso tem muito disso, tome muito cuidado com esse discurso também. Mas todas as pessoas que passam pela nossa vida e tal, a gente acaba sendo um reflexo daquilo ali. A universalização humana tem a ver com tudo isso, com todas as representações de existência. E você, de alguma maneira, é isso. Se você não entender isso, o pessoal do teatro manda muito bem nesse sentido, porque consegue incorporar várias personalidades ali, né, ao longo de várias manifestações artísticas, enfim. Se você não entender isso ao longo da sua vida, você vai ter muito karma na sua vida, dificuldade, né? Agora, isso não significa que você tem que seguir a sua vida aceitando tudo isso, né, gente? Porque as pessoas causam danos, vão te causar danos e vão tirar o seu valor. Isso não tem a ver só não é, pode parecer um discurso de igreja, gente, não é isso que eu estou dizendo aqui, não. Eu estou mais numa perspectiva filosófica aqui, enfim. E isso é verdadeiro, viu, gente? Em praticamente todas as culturas. Eu falo isso vivendo em tantos países. Se você não entende esse movimento, e se você é levado pela massa, né, alguns filósofos diziam isso, né? Onde você vê que as massas estão indo, corra na outra direção. Isso é verdade, viu? O propósito é seu, não é do outro. E você tem que repetir ali para você, mesmo que você fique muito excitado, vamos dizer assim, ou empolgado com a presença do outro ali, das imagens que foram projetadas em você, que a televisão projetou, que a cultura projetou, que sua família projetou, que você admira. Nesse processo tem muita gente em dissonância em relação ao que verdadeiramente é, com aquilo que quer aparentar ser, porque ainda não entendeu que o valor não vem de fora. E às vezes a gente vai assumindo esse valor que vão projetando na gente como se aquilo fosse verdadeiro. Isso acontece muito com as imagens do cinema, que são inculcadas na cabeça de todo mundo universalmente, em nível global, todo mundo conhece, e as pessoas acabam tomando aquilo ali por uma coisa meio de para ativar dentro delas aquele sentimento de continuidade humana, né? E às vezes sem nem a pessoa ser. Então, às vezes a pessoa ali vai assumir uma ideia de beleza que está muito vinculada a uma projeção cinematográfica, por exemplo, e vai incorporar aquilo ali a uma imagem distorcida dela. Não que ela não possa, não é isso que eu estou dizendo. Estou sendo perverso de dizer que as pessoas não podem se sentir bonitas, não é isso. Mas às vezes ela vai incorporar distorcidamente um padrão de beleza, ela pode até ser bonita, por exemplo, mas às vezes não é aquilo ali que ela está projetando. Aí ela vai pensar que ela é aquilo ali, ela não é. Né? Isso significa que ela está dando o valor errado para ela mesma. Isso vem da infância também. A minha mãe, a minha família, eu fui muito privilegiado nesse sentido, eu acredito, principalmente pela minha mãe. A minha mãe me ensinou muito a dar valor a mim mesmo. E é por isso que hoje eu sou quase como um tanque de guerra, gente, e olha que eu já enfrentei cada coisa em relação a isso, cada confusão que eu também já arrumei, quando tentaram dizer que o valor que eu tinha, não que você precisa também ficar batendo de frente com todo mundo, mas se você não se impor em muitos momentos, principalmente nesse processo inicial, não bater de frente ali com as pessoas, mesmo que seja de uma maneira elegante para poder dizer que você não é aquilo que elas estão dizendo, gente, se você não fizer isso daí, você vai se sentir um lixo, vai virar um saco de pancada dos outros. Né? A minha mãe sempre me fez eu acreditar no meu próprio valor e sempre deu valor a mim, isso foi muito importante. Mas, por outro lado, algumas outras pessoas da minha família não viam esse valor que ela dava a mim. Né? É claro, né, gente? E aí, se você tem um tio que tem que escolher entre o próprio filho, o seu primo lá, e você, ele vai escolher o filho dele. Isso vai ser natural e você vai ter que entender isso. O momento ali do seu valor diante de alguma colocação ali que você não cabe, né? Mas aí você vai ter que guardar esse valor para você também nesses momentos. Como que você pode dar esse valor a você? Primeira coisa, se você está num ambiente que a sua mãe não te deu esse valor, você vive numa sociedade ali que não te dão esse valor, né? Ou que você não
Algumas pessoas vão te dar esse valor, outras não. Isso é natural, né? Isso não tem a ver só com beleza ou com status financeiros. Às vezes você pode ser uma pessoa dita muito bonita socialmente, mas isso não implica que vão te valorar, viu? Muito pelo contrário, muita gente vai ficar com inveja nesse processo aí que vão começar a projetar coisa muito feia e pesada em você. E se você tiver dinheiro, então, num país como o Brasil, que as pessoas se incomodam muito com a condição financeira do outro, aí que vai ser muito pior. Porque vão começar a jogar, vão começar a dizer que o seu valor ali que você. Aí vão vir de coisa de meritocracia, gente, vão começar toda essa ladainha aí. Esquecem que no Brasil tem gente demais e que é bem complicado, né? Você ter um pouco de igualdade aí diante de toda. Se você não encontrar esse valor na cidade que você está, você vai ter que mudar de cidade. Até ao ponto de mudar de país. Depois, de repente, você pode até ficar alguns anos só e depois voltar, porque aí você vai entender o valor que você tinha e volta bem mais potente, né? E não deixa ninguém tocar nesse valor. Mude o seu grupo de amigos, ande sozinho, ou ande sozinho, né? Pode ser um pouco mais radical e ficar ali. Responda no momento, à altura. Não deixa o outro te definir. Se você não dá essa resposta no momento, deixar a pessoa fazer com você, projetar em você o valor que ela acredita, gente, aí vai ser tarde. E não precisa ser mal educado, necessariamente mal educada nesses momentos, mas eu me lembro que quando eu fui viver no sul do país, eu fui a uma loja comprar móveis lá e eu tinha recebido visita na época lá na minha casa de uma estrangeira e fui junto com ela lá na loja comprar um móvel lá, alguns móveis lá e aí eu fui perguntando a opinião da pessoa que era minha amiga e tal, e enfim, e fui conversando em inglês. Aí o vendedor, querendo se meter na conversa, começou a falar, a responder para ela e não responder para mim. Ela era uma menina muito bonita e tal. Aí eu já cortei ele de cara e falei, ô, meu amigo, falei em português, não falei em inglês, quem tá comprando aqui sou eu. Então, ela é minha amiga e tal, aceito a opinião dela, mas nem tô falando inglês com você, tô falando com ela. Então não vem querer me responder em inglês, não. Eu tô falando em português no Brasil, quem vai fazer a compra é eu, vamos ser um pouco mais direto. E não, ela não veio aqui comprar nada. Depois, se você quiser o telefone dela que eu te passo, tal, mas agora não é o momento não, tá? Então não quero, não vou me direcionar a você em língua inglesa. Estou falando português e, por favor, eu estou pedindo atendimento. Se você não puder me atender, eu vou procurar outra pessoa aqui na loja. Não, você está interpretando. Aí vem, né? Então, assim, gente, é isso que vocês têm que fazer para cultivar valor. E isso não é uma coisa de briga, de ego, de comprovar quem tá certo. Existe um limite ali entre você e o outro. Você não fica perseguindo também as pessoas, querendo saber, dar o valor a você mesmo significa ficar calado muitas vezes e não invadir ali o espaço do outro. É você saber ali que existem também, que você também é um pouco, o que há ali em você, esse valor, ele também existe em outra medida nas pessoas. E se você extrapola esse limite ali, acha que você é o único, que só existe valor em você no mundo, né, gente? Aí você começa a delirar. Né? Acontece isso muito no nosso país, principalmente com quem tem poder aquisitivo um pouco maior, né? E começa a achar que o porteiro não tem valor, né? Que a empregada aí começa, né, gente, a tratar todo mundo ali como se todo mundo, né? Não, né? É isso. Grande abraço a todos, se inscrevam no meu canal, dê um joinha aí no vídeo. Tchau, tchau.